vereador. Ô, meu vereador. Pô, tens uma festa por aí, cara. Ali só, cara, vamos tocar lá. Alô, som. E. Só. Vamos falar do conflito aqui, né? Nossa, Vamos falar do dia 14, não deixar pra baixo. deixa pra semana que vem. Então tá. Esse aqui. É isso que eu tô dizendo, de aproveitar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sessão de hoje. Invocando a proteção de Deus e por haver quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Lontras. A seguir, o primeiro secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Lontras, em 25 de setembro de 2017. Presidente vereadora Alaide Scal. Resumo: comparecimentos, ofícios, projetos de lei e encerramento. A ata, aos 25 dias do mês de setembro de 2017, às 19 horas, reuniram-se na Câmara de Vereadores de Lontras, localizada na Travessa Francisco Antônio de Carvalho, número 85, sede do Poder Legislativo Municipal, sob a presidência da vereadora Alaide Scal, para a 31ª sessão ordinária. Os vereadores constantes no livro de presença. A presidente, invocando a proteção de Deus e por haver quórum regimental, declarou aberta a sessão ordinária. Ato contínuo. Solicitou ao primeiro secretário para que procedesse à leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi lida, discutida e posta em votação, sendo aprovada pela totalidade de votos. Ofícios recebidos da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Associação da Terceira Idade de Lontras. Convite para a comemoração alusivas do Dia do Idoso, da UCAV, União de Câmara de Vereadores do Alto Vale do Itajaí. Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Ofício número 12/2017, do munícipe Fabiano Júnior Guiloff. Solicitação de uso da palavra. Resolução número 10/2017. Dispõe sobre o cancelamento da resolução número 009/2017, que autoriza o cancelamento, que autoriza a participação do vereador e servidor para representar a Câmara de Vereadores no seminário O Legislativo como Ferramenta contra a Corrupção, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017, em Curitiba, Paraná. A resolução número 10/2017 dispõe sobre a participação de vereador e servidor para representar a Câmara de Vereadores no seminário O Legislativo como Ferramenta contra a Corrupção, nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017 em Curitiba, Paraná, as quais foram discutidas e postas em votação,
sendo aprovada pela unanimidade dos votos. Moção número 33. Os vereadores da Câmara Legislativa de Londras manifestam o intuito de solicitar à Secretaria do Estado da Fazenda, conjuntamente com o deputado estadual, que se interessar pela causa de construir, de forma geral, um projeto para que o valor arrecadado constitucionalmente de 50% de IPVA pelo Estado seja repassado às ADRs, para que essas façam gestão de recursos da manutenção, melhoria e ampliação da rede rodoviária estadual, proporcionalmente sob a jurisprudência de cada ADR, de autoria do vereador Glauco Roland Kiel. Em moção número 34, os vereadores da Câmara Legislativa de Londras manifestam o intuito de solicitar a ampliação da rede de água potável na rua Augusto Wolff, bairro Francisco Rau, de autoria do vereador Humberto Cor. As moções foram discutidas e postas em votação, sendo aprovada pela totalidade dos votos. Indicação número 147/2017. Que o Executivo Municipal, juntamente com setores competentes, proceda à retirada de entulhos e sucatas jogadas na rua Rio do Sul, Evite Marsum, bairro Europiso, de autoria do vereador Nelson Frantes. Indicação número 152/2017. Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, estude e viabilize o alargamento da Estrada Geral Ribeirão do Salto, de autoria conjunto dos vereadores Humberto Cor, Marcelo dos Santos e André Saffer. Indicação número 153/2017. Que o Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, estude e viabilize de realizar parceria com a Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, na realização das obras da Estrada Geral do Ribeirão do Salto, de autoria conjunto dos vereadores Marcelo dos Santos, Humberto Cor e André Saffer. Indicação número 154/2017. Solicita o Executivo Municipal, juntamente com o setor competente, coleta de lixo domésticos nas ruas Roberto Cor e Arno Wolff, bairro Francisco Rau, de autoria do vereador Humberto Cor. Indicação número 155/2017. Solicitar ao Executivo que haja um esforço conjunto entre as Secretarias de Obras, Planejamento e Educação para encontrar uma solução para os ônibus no momento de embarque dos alunos da Escola Estadual Regente Feijó, pela rua Justino de Oliveira. A indicação número 156/2017. Que a Prefeitura Municipal siga a forma imediata a Lei Complementar número 0007/2002, que dispõe sobre o sistema de controle interno e cria uma Controladoria Municipal, bem como agilizar a implementação do ou municípios, que será obrigatório conforme a Lei 13.460/2017, que a prever direitos dos cidadãos e atribuições das ouvidorias como canal de entrada das manifestações, ambas de autoria do vereador Glauco Roland Kiel. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para que dê o devido destino. Projeto de Lei número 67/2017. Suplementa por conta do provável excesso de arrecadação na Prefeitura e no Fundo de Saúde e abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, o qual foi solicitado votação de regime de urgência. A solicitação foi aprovada pela totalidade dos votos e o projeto foi posto em discussão e votação, sendo aprovada pela totalidade dos vereadores. Projeto de Lei número 68/2017. Autoriza o pagamento de despesas com rainha e princesas da festa do colono do município de Londras. E projeto de Lei número 69/2017. Institui o Banco de Horas no âmbito da administração direta e indireta do município de Londras, os quais foram procedidas às leituras. Projeto de Lei número 65/2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2018 e das outras providências, o qual recebeu a emenda modificativa, apresentada pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, e redação final, sendo discutida e submetida à primeira votação, aprovada pela maioria dos votos, com as abstenções dos vereadores Marcelo dos Santos, Humberto Cor e Rivelino Klettenberg. Ato contínuo.
O projeto de lei foi discutido e submetido à primeira votação, sendo aprovada pela maioria dos votos, com abstenção do vereador Rivelino Klettenberg. Conforme o ofício recebido, usou a tribuna o senhor Fabiano Júnior Guiloff. Palavra livre. Usaram das palavras livres os vereadores Rivelino Klettenberg, Humberto Cor, Marcelo dos Santos, Nelson Frantz, Anivaldo Carvalho Júnior e Glauco Roland Kiel. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a sessão ordinária. Convidou os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se às 19 horas do dia 2 de outubro de 2017, na sala das sessões da sede do Poder Legislativo Municipal de Lontras, solicitando que se fizesse a presente ata, que após lida e achada conforme, vai pelos membros da mesa assinada. Sala das sessões, dia 25 de setembro de 2017. Presidente Alaide Scal, vice-presidente Nelson Frantz e primeiro secretário Anivaldo Carvalho Júnior. A seguir, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Nada mais havendo que discutir, coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Do contrário, manifestem-se. Aprovado. A seguir, o primeiro secretário procederá à leitura do expediente. Ofícios e correspondências. Lontras, 19 de setembro de 2017. Excelentíssima senhora Alaide Scal, presidente da Câmara de Vereadores de Lontras, Santa Catarina. Senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente expediente a fim de solicitar de Vossa Excelência espaço para fazer uso da palavra livre na sessão do dia 2 de outubro de 2017, para falar sobre enchentes em Lontras e Rio do Sul. Certo de vossa costumeira atenção, renovando meus votos das mais elevada estima e admiração, subscrevo-me. Atenciosamente, cidadão lontrense, Ayrton José da Rosa. Passamos para as indicações. Indicação número 157, 2017. Indicação número 157/2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa de Lontras, Santa Catarina. O vereador que essa subscreve, vem após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal o seguinte pedido de providências. O vereador infrafirmado, nos termos do regimento interno desta Casa, requer que seja esta indicação encaminhada ao senhor prefeito municipal, para que esse determine, junto ao órgão competente, as providências que se fizerem necessárias, sendo: solicita ao Executivo Municipal, juntamente com o setor de obras de estudo de viabilidade, para o patrulhamento e macadamização e tubulação de acessos às propriedades rurais, na Estrada Geral Concórdia, localidade de Alto Concórdia. Justificativa: a solicitação é dos munícipes moradores do local e que enfrentam dificuldades de trânsito e principalmente em escoamento da produção agrícola, sendo, portanto, de extrema importância e urgência as obras solicitadas, a tubulação dos acessos, preferencialmente nas propriedades da família Zaif, Chiquete e Câmer. São as famílias que estão pedindo, senhora presidente. Sala das sessões, dia 2 de outubro de 2017. A indicação é do vereador Humberto Cor. A indicação será encaminhada ao Executivo para que esse destine a quem de competência. Passamos à leitura dos projetos de lei. Leitura do projeto número 70, 2017. Projeto de lei número 70/2017. Autoriza a cessão de uso de máquina e equipamento à Associação Comunitária Dona Paula. Estabelece outras providências. O prefeito municipal de Lontras, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar a cessão do uso para a Associação Comunitária de Dona Paula, inscrita no CNPJ, com endereço na Estrada Geral Dona Paula, sem número, Lontras, Santa Catarina, de uma colhedora de milho na linha 1, 361 BR, acoplável
em um trator de pneus com produção de 30 sacas por hora, altura de corte de 250 ml, coletor corrente, potência de 65 cavalos, capacidades de graneleiro de 730 litros, no ano de 2017, cor amarela, marca cabine modelo 361BR, série 2017, de um trator agrícola Novo Plus 80. Motor com mínimo de 78 CV, pneus novos, marcas RCA, LS, MTR, Matron. Parágrafo único. A Associação Comunitária de Dona Paula fica responsável pela regular manutenção e conservação do equipamento e da máquina hora cedida, além de contratação de operador para tanto, inclusive pela prestação de contas anual ao Executivo da CMDR. Artigo 2º. A seção de uso que trata por lei, a presente lei, terá vigência pelo prazo de 10 anos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário. Lontras, dia 29 de setembro de 2017. Prefeito Municipal de Lontras, Marconey Hillenstein. Projeto número 71, 2017. Projeto de lei número 71/2017. Denomina via pública que especifica a Rua Cecília Volek. A presidente da Câmara de Vereadores de Lontras faz saber que a Câmara Legislativa de Lontras aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Cecília Volek, a rua projetada do loteamento residencial JCO, bairro Francisco Hall, perpendicular à Rua Eleonora Volek, que em um lado do terreno Erandi Volek Cor, e em outro lado tendo sua extremidade seu terreno do Henrique Stein, Agatha Stein, e na extremidade no norte o terreno de José Pereira e Maria Helena Pereira, com 12 metros de largura, sendo 1,5 de passeio em ambos os lados e 9 metros de pista, e extensão total de 53 metros e 89 centímetros. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário. Lontras, dia 2 de agosto de 2017. E o vereador autor, Humberto Cor. Projeto número 72, 2017. Projeto de lei número 70. Projeto de lei número 72/2017. Denomina via pública que especifica a Rua Pedro Cor. A presidente da Câmara de Vereadores de Lontras faz saber que a Câmara Legislativa de Lontras aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Pedro Cor, a rua projetada do loteamento residencial J. Cor, bairro Francisco Hall, inicia da Rua Roberto Cor e finaliza na área verde, tendo ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, a quadra D, com 12 metros de largura, sendo 1,5 de metros de passeio ambos os lados, e 9 metros de pista de extensão, e 20 metros. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário. Lontras, dia 2 de agosto de 2017. E o vereador autor, Humberto Cor. Projeto número 73, 2017. Projeto de lei número 73/2017. Institui o IPTU ecológico, desconto no imposto predial territorial urbano, IPTU, as habitações sustentáveis e das outras providências. Glauco Roland Kiel, vereador do município de Lontras, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Lontras, o programa IPTU ecológico, com o objetivo de fomentar medidas que preservem, projetam e recuperem o meio ambiente. Portanto, em contrapartida, benefício tributário ao contribuinte. Artigo 2º. Será concebido benefício tributário consistente em reduzir o imposto predial e territorial urbano, o IPTU,
aos novos imóveis residenciais que adotem medidas que estimulem a proteção e preservação e recuperação do meio ambiente, habitação sustentável. Parágrafo único. O imóvel, para ser considerado como habitação sustentável, deverá ter a dotação das seguintes medidas: imóveis residenciais, incluindo condomínios horizontais e prédios, sistemas de captação de água da chuva, sistema de reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar e sistema de aquecimento solar. Mais informações, senhora presidente, com o servidor Eloy? Sim, fica aqui nesta casa, a pessoa interessada pode pegar a leitura, né? Artigo 12. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 2 de outubro de 2017. E vereador autor, Glauco Roland Kiel. Senhor presidente, só uma dúvida. Esse projeto tem parecer jurídico da casa, porque eu acho que ele tem vício de origem, tá? Se tratar de... Eu acho que Você pode ver depois. Obrigado, senhora presidente. Leitura do projeto de lei complementar número 71, 2017. Projeto de lei complementar número 71/2017. Os vereadores que essa subscreve, vê nos termos do artigo 153 do inciso 4, parágrafo 4º do Regimento Interno, apresentar emenda modificativa à Lei Complementar 0007/2002, altera para a Lei Complementar 0017/2005 e pela Lei Complementar número 0037/2011, aos artigos a seguir mencionados. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 07/2002, alterada pela Lei Complementar número 17/2005 e pela Lei Complementar número 37/11, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º, inalterado. Parágrafo 2º. Fica criado e acrescido no quadro geral de pessoa do Poder Executivo Municipal, previsto pelo anexo 4 da Lei 1276, de 14 de março de 2002, a categoria funcional de agente de controle interno, previsto no inciso 2, letra A, deste artigo, na quantidade de uma vaga, com amplitude e referência de 91 a 101, a carga horária de 35 horas semanais, com as atribuições, habilitação e atividades previstas na presente lei. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar número 07/02, alterada pela Lei Complementar número 17/05 e pela Lei Complementar número 37/11, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 7º, inalterado. Parágrafo único. O agente de controle interno, além das atribuições que lhe estão previstas em lei, deverá ter como pressuposto para habilitação, nomeação do cargo, formação do nível superior na área de ciências contábeis ou administração mediante da apresentação do respectivo diploma. Artigo 3º. Os demais artigos permanecem inalterados. Lontras, 2 de outubro de 2017. Primeira votação do projeto 68/2017. Emenda modificativa do projeto de lei número 68/2017. Os vereadores que essa subscrevem, vê nos termos do artigo 153, no inciso 4, parágrafo 4º do Regimento Interno, apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 68/2017, aos artigos a seguir mencionados. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 1º do projeto de lei número 68/2017, que passará a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar as despesas de transporte, passagens, refeições, hospedagens, salão de beleza, confecções dos trajes típicos, lavagem e manutenção das vestimentas oficiais, cursos de cerimonial, protocolo, oratória, etiqueta para a rainha e princesa da festa do colono do município de Lontras, onde vierem a participar, na condição de representantes da municipalidade em eventos oficiais locais, regionais e nacionais. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. Lontras, 2 de outubro de 2017.
Coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei número 68/2017. Nada mais havendo a discutir, coloco em primeira votação a emenda modificativa ao projeto de lei número 68/2017. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Do contrário, manifeste-se. Aprovado. Agora a leitura do projeto de lei 68/2017. Projeto de lei número 68/2017. Autoriza o pagamento de despesas com rainha e princesas da festa do colono do município de Lontras, Santa Catarina. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Lontras, dia 21 de setembro de 2017. Prefeito Municipal de Lontras, Marcionei Hillenstein. Coloque em discussão o projeto de lei número 68/2017. Nada mais havendo a discutir, coloque em primeira votação o projeto de lei número 68/2017. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Do contrário, manifeste-se. Aprovado. Primeira votação do projeto 69/2017. Projeto de lei número 6. Senhora Presidente, eu pedi vista desse projeto, a senhora lembra? Pelo vício de origem dele. Sim, está indo para votação, o senhor não fez? Mas eu fiz o pedido para a senhora na sala de Não é lugar de comissões. fazer vistas, vereador. Senhora Passa nas Presidente, comissões. então a senhora vota e depois a senhora responde ao Ministério Público, senhora Presidente, porque esse projeto tem vício de origem e legislando em causa própria. A senhora está ciente disso, que conste em ata, senhora Presidente. É vício de origem e legislando em causa própria. O vereador apresentando o projeto é servidor público para criar banco de horas, sendo que ele encaminhou há poucos dias um ofício ao Executivo Municipal para criar o banco de hora. Aí está fazendo um projeto que não cabe a ele, a essa casa. Eu pedi vistas do projeto. A senhora está negando as vistas do projeto. E também a questão de ele ser vício de origem, porque cabe ao Executivo legislar sobre banco de hora do servidor público, não o Legislativo, senhora Presidente. Então a senhora faz o que acha interessante, mas dizer à senhora que conste em ata que eu pedi vistas e a senhora negou para que eu vou encaminhar ao Ministério Público, que não pode, senhora Presidente. Está no artigo, se não me engano, 67 ou 65 do regimento interno da casa aqui. Se a senhora quiser, eu procuro para a senhora. Sim, colocamos em leitura. E Senhora discutimos. Presidente, fica tranquila, tá? Esse projeto, ele, mesmo que não fosse regularizado pela casa, o que é legal, constitucional, infelizmente o vereador está querendo proteger um funcionário que foi procurar ele, que quer fazer mais horas extras do que poderia legalmente, e esse banco de horas é bom frisar para todos os funcionários que, infelizmente, um fofoqueiro já foi fazer fuxico, que nem aquelas Maria Fuxiqueira, com alguns motoristas dizendo que o banco de horas iria acabar com as horas extras. Deixar bem claro aqui a todos os servidores que não tem nada disso. Apenas que o excedente, que hoje já é feito, e há muitas administrações, das horas que excedem a possibilidade de horas extras, sejam transformados em folga. Apenas isso. É uma regulamentação do que já existe na prática hoje. Não existe nada ilegal, não existe nada. Parece que é melhor tirar dinheiro do cofre do que dar em folga, né? Então isso é legislar em causa própria, realmente aí fica difícil, né? Então realmente melhor cobrar hora extra do que é o desconhecimento total da lei mesmo. Infelizmente, senhora Presidente, está no artigo 171 e 172. O pedido de vistas, ele não deve ser negado. Eu fiz lá na sala de comissões, como manda o regimento da casa, e dizer, é vício de origem o projeto, senhora Presidente, ele tem vício de origem, porque foi feito pelo Legislativo Municipal, que não cabe ao Legislativo, tem que ser pelo Executivo, e também legislar em causa própria, senhora Presidente. Então que conste em ata... não recebi pedido de vistas, nem verbalmente, nem por escrito. Eu fiz na sala de comissões, a hora que eu cheguei... Recebi. O senhor não foi para a sala de comissões? Vamos continuando o nosso trabalho. Pode fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 069/2017. Institui o banco de horas no âmbito da administração direta e indireta do município de Lontras. Glauco Roland Kiel, vereador do município de Lontras, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Institui o banco de horas no âmbito da administração direta e indireta do município de Lontras.
a fim de possibilitar a compensação das horas extras excedentes à jornada de trabalho, da seguinte forma: 1. As horas excedentes à jornada regular de trabalho serão computadas como horas crédito, para serem compensadas em descanso. 2. A conversão das horas mencionadas no inciso 1 deste artigo obedecerá aos seguintes critérios. A. As horas trabalhadas de segunda a sexta-feira serão compensadas em descanso à razão de 1 hora em descansos para cada hora trabalhada. B. As horas trabalhadas aos sábados serão compensadas à razão de 1h30 em descanso para cada hora trabalhada. C. As horas trabalhadas aos domingos e feriados serão compensadas à razão de 2 horas em descanso para cada 1 hora trabalhada. Artigo 2. O controle da compensação de horas deverá ser realizado pelo chefe imediato, após a audiência do secretário da pasta ou diretor da unidade, e comunicado mensalmente ao departamento de pessoal de cada ente que o servidor estiver vinculado. Artigo 3º. A compensação prevista pelo artigo 1º se limitará ao final de cada exercício. Artigo 4º. A necessidade da prestação de serviços em horário excedente deverá ser justificada por escrito pelo chefe imediato do servidor, autorizado pelo secretário da pasta ou diretor da unidade, que deverá comunicá-lo previamente. Parágrafo único. A justificativa mencionada no caput desse artigo deverá ser entregue ao departamento pessoal de cada ente que o servidor estiver vinculado, acompanhado do controle de compensação, nos termos do previsto pelos artigos 1º e 2º. Artigo 5º. Nas hipóteses de rescisão de contrato de trabalho, as horas excedentes ainda não compensadas serão adimpliadas em pecúnia, de acordo com a proporção mencionada pelo inciso 2 do artigo 1º. Artigo 6º. Para fins de aplicação da presente, fica o servidor limitado a exercer, no máximo, 2 horas diárias. Artigo 7º. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto, se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, dia 25 de setembro de 2017. E o vereador autor, Glauco Roland Kiel. Coloco em discussão o projeto de lei 69/2017. Peço a palavra, presidente. Sim. Mas aí fica para o funcionário escolher a hora extra ou em folga. Ele ganha a hora extra, o tanto de horas que é colocado para ele. Ah, sim. Tá? O tanto de horas. O que excede ali, ou ele vai negociar com o patrão. Tá? Mas o tanto que eu sei, as horas extras que são negociadas, 45 horas ou 60 horas, ele ganha, e o que excede ali, ele ganha em folga. Ah, porque eu sou a favor da hora extra. Isso. Ele já ganha o tanto de hora extra. Sempre então tá, foi assim. É isso que é a minha dúvida. O que passa já é folga. Porque tem um valor X, uma hora X, que são pagas. Tanto na educação, como na saúde também tem horas X são pagas, que o pessoal vai a Florianópolis, vai a Lages, tudo. E o que excede, eles negociam. Senhora presidente, projeto não tem nem nada de extraordinário. O único problema dele é legislar em causa própria e ter visto de origem que teria que ser do Executivo Municipal, não do Legislativo. Essas são as duas questões. O projeto não tem validade desse jeito que ele está, senhora presidente. Só volto a registrar isso e peço aos nobres colegas que se posicionem contrário. O projeto seria válido se ele tivesse vindo do Executivo Municipal, não do Legislativo. Tá? Então, eu peço aos nobres colegas, pelo bom andamento das coisas, que se vote contrário a esse projeto. Obrigado, senhora presidente. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 69/2017. Segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Do contrário, manifeste-se. Abstenho do voto. Eu me abstenho do voto. Eu abstenho meu voto. Eu voto contrário, senhor presidente. Aprovado. Para a segunda votação, o projeto número 65/2017. Emenda modificativa ao projeto de lei número 65/2017. Os vereadores que essa subscreve, vê nos termos do artigo 153, no inciso 4, parágrafo 4º,
do Regimento Interno, apresentar a emenda modificativa ao projeto de lei número 65/2017, aos artigos a seguir mencionados. Artigo 1º. Ficam alterados o caput do artigo 26 e o caput do artigo 27 do projeto de lei 65/2017, que passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. As fontes de recursos, as modalidades de aplicação e os identificadores de uso, as metas, os produtos, as unidades de medidas e as unidades orçamentárias das ações constantes da Lei Orçamentária de 2018 e dos créditos adicionais, inclusive reabertos no exercício, poderão ser modificadas justificadamente para atender a necessidades da execução, se realizada através do projeto de lei submetido à apreciação e votação pelo Poder Legislativo Municipal. Artigo 27. A transposição, remanejamento e a transferência de recursos de um grupo de natureza e de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, bem como a abertura de créditos adicionais suplementares, criados a partir do provável excesso de arrecadação do exercício de 2018, do superávit financeiro do exercício anterior, somente poderão ser realizadas através do projeto de lei submetido à apreciação e votação do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. Lontras é 25 de setembro de 2017. E os vereadores que assinaram, Glauco Roland Kiel, Anivaldo Carvalho Júnior e André Saffer. Coloque em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei número 65/2017. Nada mais havendo a discutir, coloque em segunda votação a emenda modificativa ao projeto de lei 65/2017. Me mantenho contrário à emenda, senhora presidente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Do contrário, manifeste-se. Aprovada a emenda. E colocamos agora a leitura do projeto de lei 65/2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2018 e das outras providências. Marconey Hillenstein, prefeito municipal de Lontras, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a todos os habitantes desse município, que a Câmara Municipal dos Vereadores aprovou, eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento aos dispostos no artigo 140 da Lei Orgânica do município e na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a LRF, as diretrizes orçamentárias para exercícios financeiros de 2018, compreendendo as prioridades e metas da administração pública municipal. 2. A organização e estrutura dos orçamentos. 3. As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e as suas alterações. 4. As disposições sobre dívidas pública municipal. 5. As disposições sobre despesas com pessoal. 6. As disposições sobre alteração da legislação tributária. E o 7º, as disposições gerais. Parágrafo único. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, senhora presidente. Eu achar aqui vai ter bastante. Seria isso, senhora presidente. Sim. Coloque em discussão o projeto de lei 65/2017. Nada mais havendo a discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 65/2017. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Do contrário, manifeste-se. Aprovado. Passamos agora a palavra ao uso da tribuna, pelo ofício recebido ao senhor Ayrton José da Roça. Fique à vontade. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, secretário municipal, demais pessoas que visitam essa casa. O meu pedido de
espaço, eu coloquei ele como cheias, né? E realmente é o que nos afeta quando há uma precipitação maior na nossa região. Agora, como passou uns dias já sem chuva, tal, a gente fica bem sossegado, tranquilo, mas a grande maioria dá 2, 3 dias de chuva, uma semana, voltam as preocupações. E eu tive a oportunidade, em 2012, de escrever sobre o que eu vou falar em seguida, apresentando a situação para a Defesa Civil do Estado, com apoio da CIAL na época, do CDL, da CIRS de Rio do Sul, e encaminhamos essa chamada petição ao secretário de Estado de Defesa Civil. Não se viu nenhuma movimentação a mais nesse período. Não é que a gente desista da ideia, mas espera-se sempre que quando se encaminha a um órgão de magnitude da Defesa Civil, devesse ter talvez alguma sequência. Mas como a gente acredita na ideia e vê que é interessante ser passado adiante, né? Eu, no momento seguinte, também apresentei na época para a administração municipal. Agora, no mês de abril desse ano, eu apresentei o mesmo trabalho ao atual prefeito e secretário de planejamento. E na ida, faz 3 semanas que eu fui com um grupo da Prefeitura de Rio do Sul, da CIRS, visitar a usina Salto Pilão, quando existia um questionamento de que a construção da usina eventualmente estaria afetando nas cheias aqui da nossa região. Então o pessoal representando diversas classes e tal, pediram essa visita, eu tive a oportunidade de acompanhá-los, e essa mesma fala que eu vou fazer aqui hoje, eu também tive a oportunidade de conversar com eles lá na usina. Posterior a isso, fui convidado aí no gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, uma reunião lá com o Francisco, com o pessoal da CIRS e também da Prefeitura Municipal, onde eu pude colocar essa ideia com eles, para eles, né? E ficou acertado na ocasião de que a gente voltaria também na Câmara de Vereadores para apresentar isso para os vereadores, mas antes disso fazer uma visita em Presidente Getúlio para conhecer o que o município fez com relação a um canal extravasor que eles construíram lá. Certo? Então, eu achei interessante de que a gente começasse a conversar isso aqui no município. Por isso, o meu pedido de espaço para falar a respeito. Certo? Bom, para quem lembra, alguns aqui não eram nem nascidos, né, mas para quem lembra da enchente de 83, que o pico máximo dela foi até estourar a cabeceira da ponte. E se a gente passar na ponte que dá acesso à BR-470, nós vamos observar que tem um espaço de 45 metros que foi reconstruído após a enchente de 83. O que aconteceu naquela ocasião? A ponte e o acesso, o asfalto aqui do acesso à BR, formou uma represa. E Rio do Sul sofreu bastante com isso, por consequência Londres, nós estamos bem próximos. A hora que estourou a cabeceira da ponte, imediatamente a água baixou. Certo? Não sei, talvez poucos lembram disso. Então foi um fato que chamou a atenção, mas passaram-se quase 30 anos, exatamente 28 anos, nós não tivemos enchente. Em 2011 ocorreu, né, de forma bastante catastrófica, porque por falta de experiência, grande parte da população foi prejudicada, principalmente os mais novos. Aquele negócio, deixa aí, não vem água e tal, e se a gente lembrar, um monte de entulhos que houve, principalmente em Rio do Sul, e pessoas que perderam, né, seus pertences, além de todo um transtorno. E de 2011 para cá, várias outras ocorreram. Várias outras ocorreram. Isso chama atenção. Me chama atenção por quê? Porque eu praticamente me criei aqui, quase 48 anos em volta, vendo, às vezes choveu, há tempos atrás chovia uma semana toda, não acontecia nada. Hoje, com poucas horas de precipitação, começa o problema.
Então a gente sabe que o rio está com problema, está assoreado, né? Sabe que a própria Defesa Civil vem fazendo um trabalho para realizar obras, mas tem coisas que o cidadão às vezes enxerga diferente. E em 2012, quando eu descrevi a respeito, eu fui conversar com as pessoas que na ocasião tinham o dobro da minha idade, que tinham vivido mais situações, até para poder me embasar melhor, né? E o que assim, para a gente fazer um parâmetro, nós temos vários gargalos. Vamos descer de Rio do Sul para cá. Eu tenho essas imagens que eu coloquei no pendrive, mas eu, por falta talvez devesse ter me interessado mais, vou usar esse termo, e junto com o secretário buscado um data show para já apresentar essas imagens. Mas ele copiou essas imagens e vai passar para os senhores vereadores, né, essa sequência de imagens. Mas se nós olharmos, para quem conhece, e está no próprio Google, dá para ver, Rio do Sul, a curva do Jockey. A curva do Jockey é um gargalo. Tá? A curva na Cerâmica Rainha, se vocês olharem a imagem, é espetacular aquela imagem. A curva, o trajeto que o rio faz. E o terceiro gargalo seria o nosso aqui, a curva do raso. Tá? A curva do raso que nós medirmos da ponte de acesso à BR-470 até o final do aeroporto dá 3.600 metros. 3.600 metros. E se nós pegarmos uma linha reta, paralelo ao aeroporto, dá 920 metros. Então isso diminui bastante o trajeto, né? Nós temos um outro gargalo que não é tão importante, mas é a curva na Fecularia Salto Pilão, na antiga Fecularia Salto Pilão, um pouquinho acima do Salto Pilão, né? Imaginado dessa forma, eu quero voltar da usina para cá agora. Gostaria que acompanhasse o raciocínio. E lá no barramento da usina, onde supostamente as pessoas prejudica as enchentes no Alto Vale, ela tem uma cota, né? Quando se fala de cota, é a altura do ponto em relação ao nível do mar, né? Lá naquele barramento ela tem uma cota de 307 metros. Em cima do Salto Pilão tem uma cota de 312 metros. Aliás, tem 12 metros de diferença, 307 não é bem a medida lá embaixo. Mas enfim, do barramento da usina até em cima do Salto Pilão tem uma queda de 12 metros. Né? Então em 12 metros ali a água corre. Né? Nós estamos em Lontras, a 14 quilômetros do Areado, ali em Ibirama, numa altitude de 136 metros. Pode conferir todas essas medidas, 136 metros. Então, para pessoas comuns como nós, é difícil entender como é que em cima de um morro nós vamos ter enchente. Concordam comigo? Como é que em cima de um morro eu vou ter enchente? Lógico, nós temos situações trancando a descida d'água. Certo, mas se pegar acima do Salto Pilão, tá? E virmos até aqui o centro, a diferença é mínima, são 3 metros só. E do centro de Lontras até o centro do Rio do Sul, a diferença são só 2 metros. Então, as pessoas falam de colocar uma bomba no Salto Pilão. Eu brinquei lá na ocasião na usina, então coloca uma bomba em Lontras. Porque nós estouramos aqui assim o gargalo e a água vai embora, né? E o Rio do Sul não terá mais enchente. Então, o que eu sugiro? Que se faça um canal seco, vamos falar num canal seco, paralelo ao aeroporto. Certo? Para que quando o rio chegue, por exemplo, em 6 metros, ele comece a descer nesse canal. E ele vai dar lá do outro lado, depois da rua Eduardo Gomes, e ali na saída, na rua Eduardo Gomes, tem são 3 situações específicas para viabilizar isso. Talvez indo direto paralelo ao aeroporto, teria algumas casas para serem tiradas. Mas se voltar um pouquinho, e onde a Cerâmica Bandeirante anos atrás tirava o barro, ali tem um buraco já, que passaria por trás de algumas casas e tal. E tem uma outra situação passando por trás da Cerâmica Bandeirante, mais ou menos onde o Bub Vaz tem a lagoa, lá tem um espaço livre também. Então é questão de projeto, tal. Eu não sou técnico, né? Eu estou só defendendo uma ideia que a gente vê que é possível. Por que com 6 metros?
Porque 6,5 metros dá enchente na Bela Aliança. Certo? Então chega água na Coab, na Bela Aliança. E com 7,5 metros, mais ou menos, se eu não me engano, começa a chegar a 8 metros, começa a chegar água aqui na rua Justino de Oliveira. Certo? Então, se nós tivermos um canal extravasor, canal seco, vamos falar, que com 6 metros comece a descer a água, e essa água economize um trajeto de 3 quilômetros, passando para 900 e poucos metros, é bem provável, né? Eu digo é bem provável porque não existe um estudo técnico, é alguém que está olhando de forma empírica isso aí. Tá? É bem provável que nós não tenhamos mais enchente em Londres, tivermos talvez um volume bem baixo, e com certeza estaremos ajudando o Rio do Sul. Bom, é uma obra, parece estranha. Eu, quando conversei com o prefeito e com o secretário de Planejamento, o prefeito disse, como faz isso aí? Disse, olha, vamos pegar 2 PC e 5 caçambas e nós tiramos o barro dali e vendemos para a zolaria ainda. Lógico, não é dessa forma. Tem todo um licenciamento ambiental, tem toda uma parte legal, né? E por que eu falo de aeroporto? Por que eu falo aeroporto? Porque o aeroporto é território do município de Rio do Sul. E Rio do Sul, a gente sabe que tem bastante interesse em diminuir essa cota. Então, se fizermos, e por isso que eu venho na Câmara de Vereadores, e eu tenho conversado com o prefeito a respeito também, se nós unirmos a força Lontras e Rio do Sul, sai. A obra sai, sabe? Isso é tão visível, gente, que se for aqui do outro lado da ponte, ali próximo da casa do Adão, a água está chegando na estrada, e formos ali embaixo, na ponte do Riachuelo, não tem enchente. E na última enchente eu fiz uma experiência com o Aldacir Dozan, o italiano, quando estava já chegando água próximo do centro, um dia de manhã passei lá, disse, vamos fazer uma experiência. Tinha uma árvore caída no remanso, não é corredeira, no remanso, próximo da casa e oficina dele, e ele colocou lá uma trena. E durante aquele dia ele ficou monitorando ali. Se vocês terem uma ideia, quando aumentou, o tempo que aumentou 1 metro em Rio do Sul, que é a medição que nós temos, Londres não tem régua de medição, mas nós podemos interpretar a mesma medição, porque a usina tem essa medição e tem só 2 metros de diferença. Enquanto aumentou, o tempo que aumentou 1 metro em Rio do Sul, ali aumentou 9 centímetros. E se a gente olhar, o vereador Ribeirinho conhece bem a região, se a gente olhar, passarmos hoje com o rio seco, mas da forma que está o rio, passarmos ali na vila, no Salto Pilão, a gente enxerga o rio. Quando nós estamos com enchente aqui no centro, a gente passa lá também e enxerga o rio um pouquinho para cima. Certo? E ali na vila deu enchente em 83, 2011 deu uma complicadinha, mas não dá enchente do volume que dá aqui para cima. Então ali já está correndo a água com mais força. Sem contar que se a gente olhar a imagem do Google e for lá no local, próximo da propriedade do Vitório Aifra, ali tem uma curva bastante grande que dá em cima do salto, certo? Ali com pouco trabalho, com pouco tempo de dedicação, também dá para abrir um canal e os boi continuam pastando, dá para continuar plantando no local e ao invés de fazer aquela curva toda chegando lá próximo do autódromo, né? Essa água já começaria a descer um pouco antes, que baixasse 1 metro só ali. Mas esse metro vai influenciar aqui no centro, vai influenciar em Rio do Sul. Bom disso é que existem ações, né, nem tudo a gente é crítico, mas é observador também, no programa da Defesa Civil, que algumas pessoas já tiveram contato, talvez a grande maioria, existe o projeto de um canal extravasor no Salto Pilão, né, paralelo ao autódromo, né, um canal extravasor, que é uma obra bastante significativa, né. Existe também o projeto para a dragagem do rio, nesses 21 quilômetros de Lontras até Rio do Sul. Mas são obras que não dependem diretamente de Lontras, do município de Lontras e de Rio do Sul. Depende da Defesa Civil, depende do governo do Estado, talvez verba federal, né? E a exemplo de outras obras, a gente não sabe se sai. E de repente vem uma próxima cheia e nós estamos ainda esperando. Eu digo para os senhores, o engajamento talvez junto com o Executivo Municipal,
Lontras com o Rio do Sul, né? E a gente vai ficar fomentando isso aí, mas de realmente a gente se empenhar nisso aí. É mais ou menos como eu tenho uma telha quebrada na minha casa, né? E eu vou ficar esperando talvez que alguém vai lá trocar essa telha, né? E se eu não tiver atitude de ir lá trocar, é na minha casa, né? E a nossa casa é exatamente essa imagem. Essa imagem que o Glauco mostrou, eu tenho no pendrive, passei para o Eloy, ele vai passar para os senhores, e toda essa sequência nós temos elencado ali. É bastante interessante, mas como o exemplo da telha quebrada, né? Eu acho que o quanto antes nós nos movermos, né? Vamos pensar que daqui a 30 anos chova à vontade e a gente não tenha, daqui a 40, a gente não tenha mais esse transtorno todo de perca, de desânimo, né? A gente que trabalha na área imobiliária, posso dizer para vocês e garantir, depois da enchente de 2011, as pessoas ligavam para fazer uma consulta, geralmente a terceira ou quarta pergunta era se chegava enchente. Hoje é a primeira pergunta. Sabe? É a primeira pergunta, antes de saber preço, antes de saber local, pega água ou não. Então as cidades à beira do Itajaiaçu, exemplo da nossa, acabam ficando com um crescimento restrito. Nós temos espaço nos lugares altos, sem dúvida, tem muita coisa para ser feita, mas já tem muita coisa investida em área de risco. Então a gente precisa também olhar para esse lado. Eu proponho, talvez, num outro momento, vir aqui, talvez com imagem, para a gente discutir, mas sempre disposto a defender a ideia. Se não sair uma obra, não ficarei frustrado. Eu, como cidadão, entendo que eu devo fazer essa intervenção e não adianta, depois de uma próxima enchente, se ocorrer, né? Mas tem tal situação. Então eu vou ficar fomentando a ideia, trazendo para quem, eu diria até de obrigação administrar o município, né? Lontras, Rio do Sul, e a gente fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa para que, de repente, são obras não tão faraônicas, mas que vão ajudar em bastante a população e a nós todos. Eu agradeço, senhora presidente, agradeço o espaço, a oportunidade e estou à disposição. Seu Ayrton, senhora presidente, concede uma parte. Seu Ayrton, essa ideia do senhor, eu já comentei várias vezes, e tive a oportunidade, um outro dia, de conversar com uma engenheira no mercado, estava no mercado Cravil, de Rio do Sul. Tinha uma moça lá e nós estávamos num pré-enchente. E essa engenheira, uma engenheira brasileira, que reside hoje na Austrália. E ela me falou, ela me perguntou meu nome, eu não me recordo o nome dela aqui, meu lapso, e ela perguntou meu nome, eu falei quem eu era, de onde eu era, e falei da minha preocupação com a enchente que estava por vir. Ela disse, enquanto não tiver vontade política, não vai ser resolvido. Ela disse, por quê? Eu moro na Austrália, uma região onde que tínhamos, o povo lá tinha muita enchente, e resolveu-se com canais extravasores, e que aqui estão se pensando em barragens que não se resolve, ela resolve num curto espaço e para uma enchente pequena, mas para grande porte não resolve. E aí, quando o senhor comenta alguns pontos ali, por exemplo, se nós pegarmos aqui em cima da ponte do Riachuelo, a ponte Pênsil ali, se o senhor parar em cima da ponte, se o senhor olhar reto, vai ver que dá no barranco ali. Ali, quando o rio chega a 83, 84, ele passou por ali já. Ele chega a uma certa altura, não sei qual a metragem, ele passa por ali e sai lá embaixo, na boca do salto, lá no seu Bafma, que a gente chamava, né? O senhor já é falecido ali embaixo. Então, assim, nós fomos ali baixar um pouco isso ali, não precisa muita coisa, só que precisamos fazer o quê? Alguns barramentos de concreto ao longo disso, para essa água não passar ali e depois limpar tudo e continuar passando e acabar com o leito do rio. Mas tem uma preocupação também, que eu ouvi de alguns entendidos, que não entendo nada, dizendo que essa água chegaria e traria problemas maiores em Blumenau e Itajaí, onde ela desce, né? Mas eu fico pensando, ela vai chegar lá, vai trazer problema. Mas, no entanto, ela vai chegar mais rápido, então ela vai escoar mais rápido também. Ela vai chegar primeiro lá, então ela vai... Começou a encher, vai descendo. Então não vai acumular para depois ficar descendo dias e dias, né? Então eu penso que não mudaria muita coisa. Até porque... Aí se nós fizermos um canal extravasor ali no seu Bafma, acaba a enchente do Salto Pilão e Riachuelo. Não temos mais enchente. Uma aqui na ponte resolve o centro. Rio do Sul, para que o Cheiro entenda onde que o senhor está falando, ele que é um rapaz mais festivo, é ali atrás do Ouro Verde, né, que é um canal extravasor ali,
resolveria o problema de enchente de toda aquela região ali. Aqui no Rainha, então, meu Deus, aquela curva ali é incrível, né? Aquela curva do Rainha, porque você tem um espaço muito pequeno. Você pega aqui tem uma empresa ali, não me recordo o nome dela, aqui uma metalúrgica ali, e sai aqui na Polícia Rodoviária, que dá menos de 1 quilômetro ali, aquela extensão, e o rio faz 4 quilômetros lá atrás. Então são pequenas ações que resolveria a enchente do Alto Vale, né? Mas aí dizem que complica lá embaixo, claro, precisa todo um estudo, mas é uma ideia para se fomentar e começarmos a trabalhar e pensarmos para frente, porque barragem não resolve. Porque ela resolve hoje, ela faz assoreamento e pronto. E aí na questão de limpeza do rio, não tem muito o que fazer, porque nós temos no Salto Pilão as pedras, ou a gente vai ali e detona aquelas pedras e faz uns canais para que o rio tenha fluidez, para ele correr melhor, porque o rio tem barramentos naturais de pedras no caminho. Ele tem, aqui perto da ponte, tem umas pedras, vários lugares ele tem barramento de pedras. Tem assoreamentos nos poços, mas o poço é água parada, então ali há assoreamento. Mas no decorrer dele, ele não oscila pela questão que ele tem os barramentos de pedra, que ele não passa ali. Então, e uma das questões maiores que temos hoje, assim, que eu vejo, é desmatamento, que faz com que a água caia lá, ela vem direto para o rio, não para. Asfaltamento, calçamento, isso tudo, a água vem mais rápido para o rio. Então, pouca chuva, a água chega mais rápido. Mas o resto, eu acho que os canais extravasores é uma coisa para se pensar e trabalhar fortemente para que isso um dia saia do papel, para resolver o nosso problema de enchente. Mas parabéns aí pela iniciativa. Ayrton, juntamente com os vereadores aqui, nós podemos fazer moção, assinando, né? Ou também fazer um abaixo-assinado com a população lontrense, mesmo com o Rio do Sul, tudo junto. Podemos fazer um grande trabalho e pedir essas obras para o nosso município para tirar da enchente. A gente sabe que a preocupação é grande. Quem passa por isso sabe muito bem o que vem por trás disso, né? Então, juntamente com essas moções, está pedindo aos nossos deputados, nossos senadores, a Defesa Civil, estar olhando a essas obras para resolver o problema. Sim. Senhora Vereadora, eu não sei exatamente a questão de custo, né, e tecnicamente como, né, é viável, mas e até acrescentando alguma coisa ao que o vereador Rebelino falou, a questão de Blumenau foi bastante discutido já, inclusive. Veja que na Blumenau, há uns anos atrás, a gente via e ouvia, Blumenau está com enchente, nós aqui ainda não tínhamos. Certo? Eles fizeram algumas ações lá, inclusive com relação a canal, e tomaram algumas atitudes. Quando nós aqui ficamos no sufoco, eles chegaram lá em 8,54 m, né? Mas o porquê? O que afeta Blumenau? É o rio Hercílio. A barragem norte, ela ficou com 13% da capacidade tomada na última enchente, né? Então ela acabou o Blumenau ficando tranquilo, né? Então assim a ideia, o bojo da coisa é mais ou menos assim, como nós vamos ter enchente em cima de um morro, né? Então falta talvez abertura. Eu acredito que o canal extravasor projetado pela Defesa Civil no Salto Pilão é excelente, né? Senhora vereadora, eu acho que é o momento também de unir forças, porque se a gente pensar, o exemplo da telha que eu falei há pouco, se a gente pensar que o deputado vem fazer, de repente ele vai demorar muito. Mas se o município de Lontras e Rio do Sul se abraçarem, sai de repente um pequeno canal ali embaixo perto do Salto Pilão, que é visível, né? Um canal maior, talvez com um custo um pouco maior, aqui próximo do centro de Lontras. Não adianta fazer uma obra em Rio do Sul e nós estarmos segurando aqui, né? Então por isso que eu instigo que o grande interessado é Rio do Sul. E Rio do Sul também é bastante mais forte que Lontras, né? Então está a semente lançada, senhora presidente, senhores vereadores, quando quiserem, estou à disposição para a gente discutir. Eu não me cansarei em defender essa ideia, até porque vejo
tenho a tranquilidade de morar num lugar alto, enxergar essa situação todo dia, porque quando eu venho de casa eu enxergo essa curva do rio, né? Moro num lugar alto, nossos negócios, pouca coisa são afetados, mas digo para vocês, é grandemente afetado. Porque é afetado quem está dentro, na hora de uma cheia, quem está dentro da cota de atingimento e quem está fora também. Então nós não temos como conviver com isso, né? E eventualmente a gente não fazer a parte de cidadão, que é levantar a bandeira para uma coisa que se acredita. Muito obrigado pelo espaço. Eu ainda teria uma pergunta só, tem um cheiro, tá? Só para ter uma ideia, que o Revelino falou, talvez que eu não conhecia, do Ouro Verde eu conheço desde o Ouro Verde até a entrada da porta, sim, senhor Revelino. Eu quero te dizer para aqui, para todos o pessoal, que o pessoal do Rio do Sul estão reclamando muito, mas eu acho bem engraçado a turma de lá, sabe por causa de quê que eu levanto isso? Você analisa hoje, onde é que está a Abreville ali, a Gabreme Nova ali, e todas aquelas baixadas, o outro lado que vai para as cobras, tudo aquilo ali era tomado por água. Ateraram tudo pro lado de lá, ateraram tudo pro lado de cá. Tu pega lá de cima do Polo Têxtil lá, tu olha o outro lado ali que era tudo tomado por água. Vê o que está hoje. Tudo aterro. Então eles estão pagando com o mesmo preço do que eles estão prejudicando a si próprios. Pagando pode, daí eles estão fazendo, mas não estão vendo que eles trancaram a largura do rio e com todo esse aterro a água é obrigada a expandir. Mas eu conheço muito bem todo esse trajeto aí. Obrigado. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que esses desenhos até a gente usou também durante a última enchente, porque houve no Facebook uma grande discussão quanto à questão do barramento ali, e a gente conseguiu defender essa questão porque a gente já conhece que não existia nenhum problema mesmo. Eu só queria, são duas questões. Se já houve uma conversa com o Rodrigo Moratelli a respeito dessa possibilidade, por quê? Porque a Defesa Civil do Estado está fazendo justamente os projetos, levantamentos para buscar recursos em Brasília, né, para canal extravasor e esses gargalos que tem aqui. Inclusive, eu solicitei já para ele também retirar, porque naquela época o AMIN estendeu a ponte, acabou o mandato e não se deu continuidade à retirada debaixo da ponte, que também é um gargalo ali. A ponte Ivo Silveira, que é dar acesso. Então, ali também, se tirar ali, nos ajuda, né, debaixo da ponte, aquela extensão. E se já houve esse contato com o Rodrigo para... Essa ideia é muito boa, eu até não sei por que a Defesa Civil ainda não encampou essa ideia. O vereador Glauco e senhores, veja o seguinte, não é que a gente deixa de acreditar nos políticos, né? E até quem está com cargo público. Mas a descrença parece que ela é cada vez maior, né? Por que eu digo isso? Quando eu descrevi essa situação, eu entreguei para todas as entidades que tinham participado, né? Inclusive o município de Lontras também, e encaminhei, segundo a orientação da SDR de Ibirama, através da SDR para o secretário, que era destinado ao secretário. Não é que é a minha petição, mas vejo que, vez ou outra, eu me encontro com hoje deputado Milton Alves, que era secretário na época. Ele é de memória muito boa e em nenhum momento ele tocou no assunto. Certo? Ele teria, até porque a gente tem uma história anterior, nós também não ia chegar num momento qualquer e cobrar isso dele. Eu entendi, Glauco, que eu devo tomar outros caminhos, né? Agora há poucos dias teve uma reunião no Observatório Social, onde estava a Defesa Civil, né? Quando teve aquele seminário lá no IFC, né? Eu fui participar, né, e vi a apresentação dos projetos através do levantamento feito em 1984 pela JICA, aquela entidade japonesa, né? E, lógico, várias coisas estão elencadas, como o canal extravasor. Glauco, isso é muito delicado e é onde eu instigo Lontras se abraçar com o Rio do Sul e talvez depois chegar na Defesa Civil, chegar no governo do Estado e chegar no federal. Mas vamos começar as forças aqui. Por quê? Porque se vir de lá para cá, de repente não vem. Vejam só, é uma coisa delicada que no projeto inicial tinha previsto a dragagem do rio em Rio do Sul. E aí eles concluíram que se não fizer em Lontras não vai resolver. Então o bairrismo, gente, é muito delicado nessas situações. Tá? E a partir do salto pilão tem que limpar.
Tá? Eu não sei se eu posso dirigir aqui, mas quem conheceu a serraria da Fecularia Salto Pilão funcionando? Eu acho que ninguém aqui. O Nelson, né, e a Laíde, né? Mas se, segundo pessoas da época, e se formos ao fundo do rio, nós vamos encontrar madeira que a fecularia, que a serraria jogava, porque na época a madeira que é colada hoje, os pedacinhos que é colado hoje, pedaços muito maiores, não tinha como fazer, não tinha aproveitamento. E a serraria era nas margens do rio, né, Nelson? Laíde. E essa sobra, juntamente com o farelo, era jogada no rio. E os senhores imaginam, jogado no fundo do rio baixo, como estava há poucos dias, vinha a chuva, vai estar parado lá. Acredito que hoje tem canela e peroba lá no fundo do rio. E aí onde vem, de repente, a dragagem do rio ia ter uma calha maior, né, vai ter um depósito d'água, ela vai ter o curso normal, mas segundo pessoas com mais experiência que eu, onde o rio teria tido na época 12, 15 metros de profundidade, hoje não tem mais de 5. Imagina quanta geladeira, fogão, pneu, container está lá no fundo. Né? Mas depende de uma dragagem, empresa especializada e tal. Mas se a gente conseguir fazer parte, que é o dever de casa, e mobilizar, eu acredito que a gente vai ter sucesso. E tomara vira a dragagem, vira a limpeza. Né? E aí nós vamos ter talvez muito mais sucesso. E vai ser uma trabalhada aqui um pouco diferente, a educação dos nossos netos e os que virão, para que talvez tanta coisa não seja jogada no rio, né? E a gente não esteja pagando, ou até a exploração imobiliária, né? Que a gente tem bastante conhecimento de como isso funciona, e não está pagando o preço que toda a população da região, né? Que não é só Lontra, mas toda a população da região está pagando no momento. Obrigado. Obrigado, seu Ayrton. A preocupação é grande. Passando a palavra agora aos vereadores inscritos na tribuna. Chamamos o vereador Rivelino. Boa noite, senhora presidente, vereadora Chica, demais pares. Plenário aqui, as pessoas que se fazem presentes, secretário municipal, Sérgio, ex-vereador, servidores públicos, funcionários da casa, seu Eloy, Josi, Márcia, todos que fazem presente, Nega. Senhora presidente, quero começar aqui agradecendo a senhora essa semana, quando eu precisei do espaço da casa, porque ia usar na prefeitura, mas no mesmo horário tinha uma reunião lá, não consegui usar. E aí o entendimento da senhora em permitir que a gente usasse esse espaço. Obrigado aí, em nome das facções de Lontras. Também aqui dizer que, em conversa com o prefeito, vão estar mandando para casa o projeto de lei que regulamenta a Lei 157, de 29 de dezembro de 2016, onde traz algumas alterações. Uma das alterações tira nós, faccionista, eu digo nós porque eu faço parte dessa cadeia produtiva de indústria para serviços. E aí entramos na questão de pagar ISS. E que não tem várias jurisprudências dizendo que isso não é válido porque pagamos ICMS e somos indústria. Tem situações que caberia cobrar ISS de nós faccionistas, dos faccionistas, se nós fizéssemos o produto ao consumidor final. Por exemplo, eu tenho minha empresa, eu produzo para uma indústria, faço parte dessa cadeia industrial produtiva, e que quando essa empresa vende esse produto ao consumidor, ali ela paga o ISS. Mas, em outra situação, caberia nós pagar ISS, por exemplo, alguém encomenda lá, tipo 30, 40 camisas para nós, e nós produzimos, entregamos àquela pessoa e recebemos. Aí sim cabe ISS, senão não cabe. Mas são entendimentos e que já tem ações impetradas no Supremo para que, por considerar isso nulo, com a CIB, a Associação Industrial de Ibirama, e também a FACISC, que estão encabeçando isso aí, para que resolvam esse entrave, esse impasse, porque se isso ocorrer, gente, quebra o setor.
Nós perdemos o setor têxtil de Santa Catarina. Ele acaba. Ele acaba porque não aguenta, né? É um setor, São Paulo dá N isenções. Todos os estados brasileiros incentivam a isenção. Tem várias empresas grandes do nosso estado que estão deixando de produzir no estado, indo para outros estados brasileiros por incentivos fiscais, né? E são várias. Então, se entrar mais isso, fica inviável esse trabalho no nosso estado. Mas vamos aguardar que as autoridades tenham um melhor entendimento das coisas para que nós possamos continuar com esse ramo que tanto gera emprego e renda à população catarinense e principalmente lontrense também. São muitas famílias que são beneficiadas com isso. Quero aqui também falar, senhora presidente, da questão da negativa do pedido de vistas ao projeto 69. São fatos ali relevantes para que ele não passe do jeito que está, mas essa semana vou estar encaminhando ao Ministério Público pedindo a oposição dele, né? Porque legislar em causa própria e vício de origem. Mas são entendimentos e que eu vou dizer a vocês que eu estou me posicionando no entendimento que tenho, mas dizem que eu tenho pouco entendimento, mas está tudo certo. Lá no começo do ano, senhora presidente, a senhora lembra da primeira sessão que tivemos uma extraordinária para votar o veto da prefeita naquele projeto? Eu disse, tem que votar contra o veto, senão o projeto acaba. Não, vamos ser favorável ao veto. Aí o projeto acabou. Não, mas aí, se votar favorável ao veto, o projeto continua valendo como ele era. Eu disse, não, o projeto acaba. Ela vetou o projeto na íntegra. Votaram. Aí, 2 ou 3 dias depois, estava publicado, botaram no site da prefeitura. Eu fui lá, olhei e disse, como isso? Esse projeto acabou, não existe. Aí, fomos ver, estava errado. Tiveram que tirar, o projeto perdeu a validade. Mas eu não entendo nada, então vou continuar brigando. Como eu não entendo nada, quando eu disse que podia ser transmitido as sessões pelo Facebook, chamaram até a polícia para essa casa para dizer que não podia, e agora pode. Que eu não entendo nada, quando eu pedi, senhora presidente, um pedido de informação sobre alguns vereadores, sobre a folha de pagamento, que a senhora negou e pediu para que eu queria aquilo e negou o pedido de informação, eu fui ao Ministério Público e aí teve que conceder. Então tem coisa, senhora presidente, se eu estou falando aqui, é porque eu sei que a lei diz que é assim. Então, por isso que eu estou me posicionando, senhora presidente. E acho, se eu estiver errado, eu volto a essa tribuna e digo, olha, tinha razão, estou errado. Mas quando eu estou certo, eu sei que a lei é assim. Servidor público não pode legislar em causa própria. Pronto, ponto. Não tem, não se discute, é claro o negócio. Mas tudo certo, foi aprovado, depois não dizem que eu não avisei, senhores. Outra questão também, gente, essa semana eu vejo algumas coisas que me deixam apavorado. Eu fui convidado pelo diretor do hospital de Ibirama, o senhor Roberto Ferrari, a fazer uma visita à unidade, e vou fazer essa semana ou para a semana que vem, vou até lá visitar o Hospital Valdemiro Colautti, que eu conheço bem, porque eu sou usuário de SUS. Eu não tenho plano de saúde. Eu venho de família de origem muito humilde, filho de agricultor sem terra, e a gente é usuário de SUS, escola pública. Minha filha hoje está cursando uma faculdade, paga, né? Mas é difícil, porque a gente não tem posses, a gente tem o que tem e é aquilo ali, é do suor do dia a dia. E aí, eu postei alguma coisa no Face, e aí tem um monte de gente que se preocupa com o que eu penso, eu não sei de nada, mas se preocupa com o que eu penso. E aí ele fez um comentário, aí eu coloquei para ele que talvez os eleitores do seu Raimundo Colombo sejam desinformados. Os eleitores do seu Milton Obos sejam desinformados. Porque nós temos um hospital, Ibirama, quantos anos vocês têm ideia de que aquela UTI está lá sem funcionar? Aí ele disse, não, que está tudo pronto, só falta funcionar, mas ela já foi inaugurada, acho que umas 3 vezes. E está ali aquele troço. Aí ele disse que está tudo lá, está tudo certo, os equipamentos, eu disse, é dinheiro público jogado fora. Não, porque os equipamentos estão tudo aqui, está tudo certo. Gente, a gente sabe que o equipamento que hoje funciona bem,
daqui 4, 5 anos ele não funciona mais. Ele precisa ser substituído. Então, se compra um equipamento, deixa na caixa jogado. Como aconteceu aqui no município, gente. Cadeiras novas, odontológicas, lá no ginásio de esportes, jogada no chão, com água, né? Lá na sala. Várias. Pois não, vereador Cheiro. O que é difícil, né, o Vânio estava falando, é engraçado, né? Foi feito um grande investimento naquele que está hoje rodando, que é o elefante branco. Não deu resultado nenhum nas enchentes. Se a enchente vai dar 10 metros, vai dar 10 metros. Se ela vai dar 15, ela vai dar 15. Se ela vai dar 20, ela vai dar 20. O radar lá não vai mudar nada. Só vai avisar. Mas nós já tínhamos informação bem antes. Quando tinha no jornal, tinha Rádio do Sul, todos já informaram. Opinião própria, eu acho que muita gente pensou nisso, no investimento daquele elefante em branco lá em cima, podia ter feito esse canal extravasador, tinha resolvido um monte, tinha pegado esse dinheiro, a UTI estava funcionando, Rio do Sul não estava pessoas morrendo, que nem tem caso de um vizinho da gente, chegou 9 horas, 6 horas da tarde esperando, não tinha atendimento. Primeiro raio-x, ele tinha uma manchinha dessa no pulmão. Até ele chegar em Ibirama, todo o pulmão estava tomado. Então eu acho que essas pessoas que têm, não estou contra, esses estudiosos aí, mas eu acho que é o seguinte, eles devem tomar um pouco de conhecimento da opinião pública, para ver o que o povo está pensando. O que adianta você olhar para mim amarelado, amarelinho, e eu te dar remédio para dor de cabeça, se não é, não vai resolver. É isso que está acontecendo, ó. Está lá o bichinho lá em cima, não resolveu nada. Se a enchente vir, ela vai afetar todo mundo. Então, se tivesse feito o canal extravasor, pegasse esse dinheiro feito ali, botar no regional e alimentado a UTI ali para nós, eu acho que seria um grande negócio. Isso é a revolta, não é só minha, é de toda a população, porque a gente escuta isso na rua. Vereador Rivelino, e parabéns, vereador Cheiro. Eu me concedo uma parte, eu não vou usar a tribuna hoje. Em relação aos hospitais, já tive conhecimento, quero até parabenizar, sobre o Hospital Valdomiro Colaúti. Minha mulher fez uma cirurgia faz 20 dias. Foi muito bem atendida. No caso também, vou concordar com você em relação às filas que Rio do Sul tem. A gente até soube uma história de um cidadão londrense que foi lá em Rio do Sul, não foi que nem bola de ping-pong, repassaram para Ibirama e acabou falecendo lá, por motivo da UTI. Então, em relação assim, vai sobrar para alguém, e sempre vai sobrar para aquele que está na ponta da canoa, que será o diretor, que será o professor, que será o coordenador, ou que seja, mas nunca para aquele que teve o problema. Obrigado, senhor vereador. Pois não, vereador. Eu acho que, assim, eu respeito muito e assim, é uma pessoa que tem boa vontade, senhor Roberto Ferrari, mas falta, eu não sei se é o meio que ele está que não funciona. Porque quando ele estava como diretor da SDR, foi isso? Ele ficou um tempo lá na SDR, não sei se foi diretor da SDR, não lembro, eu sei que eu estive visitando ele lá. Isso está fazendo tranquilamente uns 4 para 5 anos. Fui lá cobrar dele a questão do ginásio da Escola Cecília Berta, Rio de Cardoso. Meu filho jogava ping-pong, e aí ele disse para o meu filho que naquele ano ainda eles iam jogar uma partida lá naquele ginásio da Escola Cecília Berta, Rio de Cardoso, lá no Salto Pilão, aquele ginásio. Cara, meu filho já parou de jogar ping-pong e o ginásio está lá por fazer. Seu Roberto Ferrari também, outro dia, não estou falando mal dele, como pessoa eu tenho todo respeito e carinho a ele, sabe? Isso é muito claro. Assim, pessoa íntegra, educada demais, mas ele precisa pensar um pouquinho nas ações. Uma vez, nós no Salto Pilão, a gente juntou a vizinhança lá, senhores, e isso me dói até hoje. Fico triste com isso. Por quê? Nós juntamos a vizinhança lá no Salto Pilão e fizemos novena, eu não sei, não me recordo agora se era de Páscoa ou de Natal, de novena, e era uma campanha, era campanha da Igreja Católica, campanha da fraternidade, e aí aonde dizia que devia escolher pessoas da comunidade, aquele grupo, fazer as novenas e arrecadar alguma coisa e ajudar algumas famílias. Arrecadamos móveis, ajudamos pessoas que tinham vindo do Paraná para cá e tal, fizemos várias ações. E aí, uma das ações que nós se mobilizamos, tia Chica, a senhora deve conhecer o caso, para ajudar um rapaz lá a fazer um banheiro, que ele mora numa casinha,
lá na Vila Jacobsen, ele tem uma deficiência, mora numa casinha, e aí nós se mobilizamos para fazer um banheirinho para aquele rapaz, um ajudou com isso, outro com aquilo, e íamos fazer. Aí eu vim conversar com ele, pedir autorização aqui, pedi uma máquina na prefeitura, ele ocupava um cargo de confiança na prefeitura, eu vim conversar com ele, pedir uma máquina para que fazer a fossa e filtro lá na prefeitura, para ir lá fazer, para a gente, né, nós íamos dar o trabalho e tal, se podia uma máquina lá fazer, ele disse, não, Ribelino, esquece isso, não, nós temos um projeto, nós vamos fazer aquilo lá, fica tranquilo. Eu voltei para a novena e falei para o pessoal, está até hoje, coitado do rapaz sem banheiro. Então assim, gente, estou colocando um fato, isso eu já cobrei dele algumas vezes, esse fato. Então assim, vou visitar ele sim lá no hospital e tenho certeza de serei muito bem recebido, vou acompanhar lá e olhar todo o trabalho feito lá naquele caso. Mas assim, gente, ele precisa ser mais realista, gente. Não dá, porque uma UTI... Me concede uma parte? Pois não, vereador. Eu acho assim, né, que... Vamos elogiar Ferrari depois que ele entrou naquele hospital lá, a culpa não é dele, dessa UTI. Né? Vamos culpar mais alguém. Porque se ele continuar com o trabalho que ele está fazendo, está excelente. Né? Se Rio do Sul atendesse a gente tão bem quanto estamos atendendo lá em Ibirama. Concordo. É isso que eu teria a dizer que... Eu concordo com a senhora. Eu falei ontem ainda para ele do bom atendimento que o hospital presta para nós. Mas eu estou me referindo... Não estou falando mal, eu estou colocando situações. Ontem falei a ele ainda sobre... Senhor vereador, me concede a última parte. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, que eu não vou usar a tribuna. Parabéns no seu aniversário de hoje. Obrigado. Eu sei que o senhor é um cara bem perceptivo, está sempre em cima. Eu também, assim, eu não queria me meter, mas como o Ferrari também já me ajudou toda a população londrina, como todo o Alto Vale, eu quero também agradecer pela reforma do Regente Feijó, que a gente esqueceu, que tem na fila mais de 1.000 escolas estaduais, para não chegar aqui a 1.200, para a reforma, senhor vereador. E onde Londras foi privilegiado, que hoje o governo do estado faz aquela baita de uma propaganda. Vocês ouviram na rádio, não? É ou não é? Então, assim, por intermédio dele, ele conseguiu isso aí, que eu estou ciente disso aí, que não foi fácil. Então, do regente, lá do Cecília Berta, eu sei que eu até peguei no pé do Aldo Schneider, que não é meu deputado, mas é meu amigo também lá. Tá difícil. Você sabe que lá no governo o que é que acontece? Ele chacoalha a toalha, a migalha cai pra gente aqui. Infelizmente é isso. Eles tomam o café da manhã maravilhoso lá, sacode a toalha, o que sobrar de migalha é nossa. Então, obrigado, senhor vereador. Obrigado aí, vereador. Ontem ainda falei a ele do hospital Valdemiro, com as suas carências que tem, presta um bom atendimento pelo seu corpo de clínico que tem no hospital, pelos atendentes que tem naquele hospital, que se fazem o máximo para nos atender muito bem. Assim, e acho que tomara que ele tenha êxito no seu trabalho lá, porque o bom desenvolvimento do trabalho dele reflete no bom atendimento da população. Ele precisa sentir mais na pele essa coisa da população, de saber o quanto dói a uma família, vai para Ibirama, chega lá, tem que voltar para Rio do Sul, porque não tem UTI, transfere, como é que faz? Então, assim, gente, é dinheiro público investido. Isso é o mau uso do dinheiro público. É como aqui no nosso município, como eu falei aqui, aquelas cadeiras jogadas lá, aquele monte de maca ginecológica nova jogada lá, é como aquele autoclave lá investido quase 500 mil reais lá, 300 e poucos mil reais investido lá naquele autoclave que está lá embaixo, sem funcionar, gente. E eu acho que ele não dá para funcionar lá onde que está. Então são N dinheiro que estão aí largado. É uma pena. Mas assim, eu entendo, é complicado o gestor público fazer tudo? Mas assim, ó, gente, precisamos planejar. E quando o Cheiro fala do elefante branco lá em cima, ele está se referindo ao radar. O vereador está esgotando o tempo, né? Pois não, já estou finalizando, senhora presidente, só peço a compreensão da senhora, pois concedi várias apartes.
E, então, assim, está se referindo ao radar lá em cima. Esse radar nunca fez uma previsão concreta até hoje. Eu não vi nada. Aconteceu um granizo louco lá em Tuporanga, que acabou, dizimou lá muita plantação, e aí o radar estava em manutenção naquele momento. O radar lá de São Paulo, eu acho que fica, não sei, avisou que ia acontecer isso ali. E o ponto daqui não pegou. As enchentes acontecem, o radar daqui está em manutenção. Eu não sei para que funciona. Eu já tentei entrar naquele radar várias vezes, marquei, fiz agendamentos de horário para ir lá, fui até lá para ser atendido, para explicarem por que aquilo não funciona. E o Márcio esteve comigo lá, né? E aí, gente, desmarcaram em cima da hora, dizendo que não tinha condições técnicas de falar sobre o assunto, ou não tinha um técnico para explicar do assunto. Mas se você for lá hoje, senhores, são 8, 9 ar-condicionados potentes ligados lá para funcionar, para aquele negócio não explodir. Está lá. E essa conta nós pagamos. E são quantas pessoas contratadas para manter aquele negócio lá. Então, gente, mau uso do dinheiro público. Esse dinheiro daria para construir alguns prédios, tirar pessoas da beira do rio ou fazer canais extravasores. Uma pena, mas são dinheiros que foram jogados às traças aí. E dizer também aqui, senhora presidente, eu tenho dúvida se era necessário esse radar, porque nós temos vários radares aí, informações de algumas pessoas que dizem que esse sistema de radar ali não são confiáveis, que as aeronaves não usam a orientação desses radares, né? E que nós temos vários já que supririam isso. Mas aí eu começo a ver algumas coisas, começam a pipocar agora em Rio do Sul, por exemplo, sobre superfaturamentos, essas coisas todas. Será que não está ligado a uma coisa a outra? Não sei. Obrigado a todos. Boa semana. Fique com Deus. Chama a tribuna o vereador Marcelo. Passa a palavra ao vereador Glauco. Quem nos visita essa noite, muito boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Gostaria de primeiro fazer um convite a todos os vereadores, como pai, né, de aluno da Escola Municipal. Dia 4, nessa quarta-feira, às 19 horas, aqui mesmo na Câmara de Vereadores, será o Fórum Municipal de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do Fórum Municipal para o fortalecimento dos conselhos escolares da rede municipal de Londres. Senhores pais, é fundamental participar ativamente da vida escolar de seus filhos, pois interfere positivamente na qualidade do ensino. Então fica o convite a todos os vereadores, né, professora Leites, a sua escola também já recebeu, e no final da tarde a gente foi incumbido de receber, de encaminhar esse pedido. Bem, a todos que nos acompanham pelo site, Facebook, ao vivo e a Londras FM, ser bem objetivo e claro, sem rodeios, né? Nós procuramos aqui, com certeza, fazer o bem, não ficar remoendo o passado, não ficar falando mal das pessoas. Parece que tem gente que tem gosto de fazer isso aí, né? Eu quero, sim, elogiar, porque só quem está na administração pública, quem exerce um cargo de gestor, sabe o que é enfrentar a burocracia e realmente os maus políticos que existem, em todos os partidos. Então ninguém aqui vem da uma de santo, vem da uma de moralista, porque realmente existe em todos os lugares. E eu sou testemunha do empenho do Roberto, desde o Cecília Berta, desde conseguir essa grande reforma do Regente Feijó, que é o nosso maior colégio aqui de Londres, e se não fosse ele, realmente não tinha saído, né? Agradecer imensamente tantas e tantas pessoas bem atendidas no hospital de Ibirama. Se não fosse isso, porque se dependesse do hospital regional, nós estaríamos muito mal, né? Então agradecer a ele que pegou uma bomba na mão, e com uma ótima gestão ele tem conseguido fazer o possível. Não é o ideal, não é. Mas ele faz o possível e o impossível para atender. E quantas pessoas nós sabemos que ele conseguiu encaminhar, ele conseguiu fazer o bem, sim. Né? Então,
não é por causa de uma palavra lá no passado, ou por um desentendimento, ou por alguma coisa que ele não conseguiu fazer, porque ninguém consegue fazer tudo o que quer. Temos hoje aí, mesmo prefeito, com dificuldades de fazer. Quantas indicações que a gente pede, já deu ideias e não foram feitas. Como eu pedi atenção na questão dos eucaliptos, das árvores. Ficamos aí quanto tempo a Praça 11, essa semana sem energia. Pomerana, mesmo caso, aquela ventania. Morro do Diogo, desde a 1h da tarde até hoje tardezinha sem energia. Por quê? Essas árvores. E o que nós já pedimos faz 2 meses atrás? A Secretaria de Agricultura pelo menos olhar, conversar com as pessoas. Né? Mas a gente não consegue fazer tudo. Tem que respeitar. Mas eu só queria deixar essa questão. Vou conversar hoje, liguei para o secretário Mário Pini, ele não estava na secretaria. Vou amanhã lá conversar com ele para tentar acharmos uma solução para isso. É impossível que se tenha ainda eucaliptos perto de estrada, perto de rede, perto de casas, causando prejuízos sérios. Isso não pode mais acontecer. Estamos aguardando também a prestação de contas da Festa do Colono, né, que nos foi dita que seria logo apresentada. E eu queria ainda falar sobre o projeto do ISS e deixar toda a população inteirada da verdade. Né? É uma lei federal, é a lei federal que está aplicando o ISS para as facções, e infelizmente o município o executivo terá que remeter esse projeto para a Câmara. O que está sendo conversado lá na prefeitura, e estou participando, é que neste momento vai ser mandado o mínimo possível, que é 2%, tá, para a Câmara, nesse item. E se a lei federal conseguirmos, que eu sou também favorável a subtrair esse item da lei federal, para que não se cobre, automaticamente nós também vamos tirar esse item da lei municipal, sem dúvida nenhuma. Mas o que nós não podemos fazer é desobedecer uma lei federal. Então a luta é contra a lei federal, não contra a lei que vai vir para a Câmara. Então o prefeito nem os vereadores não têm culpa deste novo imposto. Deixar isso bem claro a todos. Nós ouvimos também assim muitas coisas aqui que Salto Pilão, Ribeirão do Salto sempre foi muito esquecido, né? Então nós vamos só relembrar algumas coisas aqui rapidamente que eu anotei agora. Nós já tivemos incentivo a lâminas Pinheiro na retirada de todos aqueles entulhos, alargamento de várias ruas e estradas, tanto na Vila Jacobsen como também no Ribeirão do Salto, a elevação da estrada geral do Ribeirão do Salto em 2 locais, né, tanto no campo como também aqui na frente, na Lâminas Pinheiro, posto de saúde que não existia naquele local, com médicos, enfermeira, dentista atendendo, uma nova creche, pavimentação da Rua do Paraíso, tubulações no Salto Pilão, Vila Jacobsen, Ribeirão do Salto, muitas tubulações, a creche 12 meses, que não existia, berçário, apoio para a instalação da metalúrgica ali perto dos brejeiros, apoio ao posto rústico, a questão das pedras, para eles fazerem um acesso ali e diminuir o número de acidentes, a nova ponte pêncil, né, que também foi feita, e foi feita corretamente, reforço de energia para várias localidades, a sede do Veracruz com alambrado e sede, entre outras tantas coisas. Então, esse discurso que nada, nunca foi feito, também não é assim. E eu espero que seja feito muito mais. Estamos aqui para colaborar e espero que, por exemplo, aquela questão lá da tubulação seja rapidamente resolvida, que os tubos estão lá na beira da estrada e não se tem uma solução. Mas é assim. A administração pública, ela tem os seus problemas, infelizmente. Mas nós temos que saber respeitar e temos que saber seguir a lei. Senhora Presidente, eu teria mais coisas, mas ainda aproveitando, só convidando o pessoal para a festa da Igreja Evangélica Luterana, né, nesse domingo aqui. Vamos chamar matriz, né, matriz na Católica, mas vamos chamar aqui no centro. E quem pudesse fazer presente, a gente também agradece. E uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereadores, as palavras. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores
para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 9 de outubro de 2017, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal. Uma boa noite, uma boa semana a todos.